Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mind You. Vocês estão vendo que eu tô rouco hoje, não sei o que aconteceu, eu acordei rouco. Mas vamos lá, estamos até com um microfone diferente hoje aqui, a coisa vai ser muito legal. Hoje com um convidado extraordinário, que tem uma experiência na advocacia, uma experiência na vida pública muito legal, uma experiência do lado de lá do balcão também muito legal, foi promotor de justiça, foi procurador de justiça, foi PGJ por 2 vezes, foi secretário de segurança, foi senador por 2 vezes, um cara extraordinário, um cara que está atuando em grandes casos nesse momento, e essa grande figura é o Demóstenes Torres, está com a gente aqui. Demóstenes, obrigado pela presença, feliz de te receber aqui. É uma honra, André, muito prazer estar aqui e fico à sua disposição, uma honra mesmo. Eu acho que a sua rouquidão você deve ter fumado um charuto ontem à noite, ou se não, tomou um vinho e não tomou muita água. Pois é, e falávamos de vinho aqui a pouco, vamos entrar nessa pauta aqui hoje do vinho também. Você sabe que tem o francês não toma vinho sem água, e o italiano não toma com água. Acha que, né, que assim não é másculo você tomar água com vinho. É uma concepção muito arbitrária e machista, né? Mas eu tomo com água. Com água? Eu também tomo com água. E com gás. Eu tomava, mas meu estômago estourou, então eu não posso tomar mais gás. Então vinho e água sem gás. Pra gente já começar aqui, Demóstenes, uma recomendação de vinho aqui pra nossa audiência. Eu acho que um grande vinho, ele tem que ser barato. Certo? Vinho caro, todo mundo... não, vamos tomar um Petrus, vamos tomar um Romanée Conti. Isso aí qualquer um faz a indicação. Aí é fácil. Mas eu acho que um grande vinho, está aí na faixa de 200 e poucos reais, é o Marjossi. É um vinho feito pelo André Lurton, melhor, pelo Pierre Lurton, que é o mesmo que faz o Cheval Blanc e faz o Chateau de Quem, 2 ícones. Ele conseguiu uma permissão, então nessa propriedade dele em Bordeaux, ele faz esse vinho, chama Chateau Marjossi, é prontinho, barato e você pode beber um grande vinho a bom preço. Olha aí, ó. Vocês estão achando que Demóstenes é só jurídico? É cultura, é vinho também, pô. Legal. Demóstenes, o nosso objetivo aqui hoje é aproveitar um pouco da sua experiência, da sua bagagem, para tirar boas lições para a advocacia. Para aqueles que não te conhecem, o que eu acho difícil, mas queria caminhar um pouco na sua história. Às vezes quem vê uma trajetória como a sua, um cara que fez tantas coisas relevantes, nós falávamos aqui há pouco, relatou mais de 180 projetos de lei e outros tantos feitos. Às vezes não consegue imaginar de onde você partiu, como é que foi o início. E eu queria te perguntar sobre isso. Como é que foi o início? Você já vem de uma família... com figuras jurídicas, figuras políticas. Como é que foi esse início aí, cara? Olha, meu pai foi vereador de interior, lá de Anicuns, que é a minha terra, né? E meu irmão era um grande advogado em Goiás. Para muitos, o maior orador da história de Goiás. Então, eu tenho essa influência. E eu quis fazer o direito por conta do meu irmão, né, que era um advogado brilhante. Acontece que no ano que eu me formei, em 1983, ele morreu, infartado. Então eu tive que começar do zero na advocacia. Até falava com você que eu montei um escritório com 3 colegas brilhantes. Um é o desembargador Benedito Soares de Camargo Neto. Isso lá no começo? 1984. E o senhor tinha 22 anos? Não, aí eu formei com 22, aí já tinha 23, que 23 eu sou de anos. janeiro, né? O Benedito Soares de Camargo Neto morreu de câncer de pâncreas. O outro hoje também é desembargador lá em Goiás, Roberto Horácio Rezende. Um delegado de polícia, que se tornou delegado, já aposentado, Walter, e eu. Ou seja, digamos que nós éramos bons advogados, mas não fizemos nem para o fumo. Por quê? A advocacia rala muito. Se você não é de uma família tradicional, se você não tem essa vocação, né? Hoje você ainda tem rede social e tudo mais, mas você não tem como fazer propaganda, então... Naquela época era muito difícil. Então nós todos partimos para concurso público e passamos. Entendido.
E aí, o senhor entra no Ministério Público com quantos anos? Eu entrei, a aprovação foi em 86, com 25 anos. Pô, muito legal. Agora, só para aproveitar desse momento da advocacia ali lá atrás, tem alguma lição desse período antes de entrar no Ministério Público? Alguma história, algum aprendizado, alguma coisa ali que ficou marcado, que você traz até hoje, que você replica hoje para os jovens, que você conta assim? Eu, quando estava ainda na faculdade, foi criado o escritório modelo da Universidade Católica de Goiás, hoje PUC, né? E esse escritório modelo nada mais era do que assistência judiciária. Eram selecionados pelos professores os alunos que eles consideravam que dava conta de fazer esse serviço, então a gente fazia esse serviço de advocacia pública, né? Ou de profissionais nomeados, naquela época não tinha advocacia pública, né? Gratuitamente para fazer esse serviço. Nós, como nós éramos do último ano, estagiários da OAB, a gente podia assinar junto com o advogado, que era o professor titular, e depois se tornou desembargador, virou magistrado, desembargador, aposentou-se, inclusive, no final do ano passado, José Carlos. Então, aí são histórias fantásticas. Eu já vi divisão de bens, o seguinte, ó, esse pote aí é meu, não, essa colher é minha. Assim, isso é verdade. Então, a briga por qualquer coisa, né? Como a gente vê hoje, briga por quem vai ser o tutor do cachorro, guarda compartilhada de cachorro. Aliás, eu sou relator também da guarda compartilhada. Então, mas entre humanos. Então, assim, essas histórias que parecem não ter importância nenhuma, na realidade tem, né? Porque outro dia eu ainda vi um juiz contando um caso diferente, né? E ele começa conversando numa separação com a mulher, em geral a mulher está muito eufórica, mas vai se acalmando durante a conversa, isso também eu já vivenciei. Depois vem o marido, a mesma coisa, aí o marido fala, essas mulheres são todas muito difíceis. Aí o juiz aconselha, então da próxima vez você casa com um homem, né? Não tem, já que você acha que as mulheres são difíceis, casa com um homem. Então, essas coisas realmente acontecem. A gente faz um papel. Eu fui promotor, onde hoje é o estado de Goiás. Quando eu comecei, estado do Tocantins. Goiás e Tocantins era um estado único, foi dividido e era uma parte muito pobre. Então, a gente funciona muito como psicólogo, né, como conselheiro, como um religioso. Muitas vezes, por incrível que pareça, chega o pai e fala, não, esse menino está dando trabalho demais, vim entregar ele para o senhor. Quer dizer, aí você tem que passar... O promotor de justiça da cidade. Para você passar a aconselhar o menino e tudo mais. Então, essas coisas eram muito boas, muito agradáveis. E essas coisas te deram uma musculatura diferente para a advocacia que você faz hoje? Muito. Eu até digo o seguinte, eu tenho um número de inscrição, Goiás hoje tem 70 mil advogados, mais ou menos. Meu número de inscrição é 7.148, Goiás. Aqui no Distrito Federal, não me recordo o nome, mas é bem alta o número da inscrição. Então, eu sou um advogado muito antigo, mas também sou um advogado jovem, porque eu só voltei à advocacia em 2019, quando eu me aposentei no Ministério Público. E esses casos, sim, eles me ajudaram muito na carreira. Para você ter uma ideia, a primeira lista que eu entrei para Procurador-Geral de Justiça, eu tinha 32 anos, foi em 1993, né? E o senhor se tornou Procurador-Geral de Justiça quando? Em 1995, quando eu tinha 34 anos de idade. Mais Muito jovem da história do Brasil até hoje. Você tá doido. Qual que é a diferença assim, institucional de um procurador de justiça para o advogado jovem que está nos escutando aqui, para eles entenderem um pouco dessa dinâmica? Qual que é a relevância disso? O que você pode dizer para a gente sobre essa questão? Olha, vou lhe dizer o que nós pensávamos do Ministério Público. Como eu sou anterior a 88,
e Arraias fica aqui, tem que passar necessariamente por Brasília. Então, eu era uma espécie de lobista jovem do Ministério Público na Constituição de 88, porque o meu caminho era ir para Arraias, eu tinha que passar por Brasília. Então, eu vivenciei isso, vivenciei a criação desse novo Ministério Público. Isso se deve a muitos homens, né? Mas principalmente a Sepúlveda Pertence, a Nelson Jobim, né? Ao Fleury, que era governador, foi governador depois em São Paulo. Então, muita gente boa, que se eu for citar o nome aqui, os nomes, nós não vamos parar, né? E isso nos empolgou, porque o Ministério Público realmente foi recriado. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Arraias, minhas funções de promotor de justiça, eu tinha que ajuizar e acompanhar as execuções fiscais do Estado, da União e do município. Quer dizer, então, veja só, a enormidade da atribuição do Ministério Público. Quem homologava rescisão trabalhista, onde não tinha sindicato, na minha cidade que eu fui, a primeira não tinha, era o promotor de justiça. E aí vai, né? Isso aí ficou para trás. E o Ministério Público passou a ser o quê? Defensor da ordem jurídica. Por isso que o promotor já podia pedir absolvição, né? Getúlio Vargas, perdoe. Getúlio Vargas, se não me engano, em 1908, estreou no Ministério Público pedindo absolvição. Então, o Ministério Público sempre pôde fazer isso. E, coincidentemente, eu também estreiei no Ministério Público pedindo absolvição, né? Num caso, estreiei no Tribunal do Júri, pelo Ministério Público, em 87, pedindo absolvição. E eu me lembro até que eu liguei para um professor, Geraldo Batista de Siqueira, que era um ícone, né, um ídolo do Ministério Público Nacional naquela época, mas especialmente de Goiás. E ele me disse: você está achando que está fazendo alguma coisa inédita? Não, você pode fazer se os autos te autorizarem e tal. E eu sempre tive, essa vontade de que o Ministério Público realmente fosse o garantidor da democracia, fosse o garantidor do Estado de Direito, que o Ministério Público fosse o defensor da ordem jurídica. E aí, para isso, como eu fui um procurador muito jovem, eu estava com aquele ideal todo, eu criei uma série de coisas. Por exemplo, o Tribunal de Justiça costumava ser a última instância em Goiás. Eu criei uma procuradoria especializada em recursos constitucionais. Então, perdia, recorria, né? Recorria para o STJ, recorria para o Supremo. E, com isso, nós começamos a ganhar respeito. O salário foi melhorado, aquelas coisas todas, né? O promotor começou a poder se desenvolver muito. Mas aí também ocorreram, claro, muitos abusos, muita gente não sabia utilizar isso de uma forma devida, muitas vezes era utilizado para mostrar poder. E eu acho que o Ministério Público, ao longo dos anos, também foi se desgastando muito. Arrumou muitos inimigos, muitas vezes desnecessariamente. Eu acho que a principal função do Ministério Público é ser o defensor da ordem jurídica. Quando eu coloquei na Constituição aquele artigo que dava ao Ministério Público os mesmos direitos e atribuições da magistratura no que couber, né? Não foi só para resolver o problema salarial. Foi porque eu queria também, eu sonhava que o Ministério Público um dia pudesse ser uma magistratura. E como assim? O Ministério Público, em vez de fazer essas loucuras, eu chamo de gaiequismo, né? O que faz? O gaiequismo é aquele que pega uma coisa, acha que é assim e quer simplesmente arrebentar com a pessoa. Aí se devia obedecer o devido processo legal. Devia um promotor, um procurador de justiça, quando pega um processo, ele tem que analisar se há falhas, se há nulidades. Não, hoje é pau cantando o tempo inteiro. Esse não é
o Ministério Público ideal. Não considero que esse seja o Ministério Público ideal. Uma pergunta, Demóstenes. Qual a postura esperada de um bom advogado no trato com um promotor de justiça? Queria absorver de você experiências positivas e experiências negativas no trato, num despacho, num júri, na lida com um bom advogado e um advogado ruim nessa experiência aí de promotor de justiça anterior. Olha, eu acho que o promotor tem que ter respeito pelo advogado, assim como o advogado tem que ter respeito pelo promotor de justiça. E toda vez que houver um abuso, o juiz também abusa. O juiz costuma querer favorecer o promotor de justiça, até porque vivem juntos, não é verdade? É No dia a natural dia, que o Sérgio. promotor e o juiz tenham essa amizade. Então, tem excesso de linguagem, a gente tem que protestar na hora, né? O Ministério Público, quando faz uma pergunta impertinente ou quer dirigir para determinado lado, você tem que interferir naquele momento, você tem que fazer aquilo para o qual você foi contratado, defender o seu cliente. Muitas vezes isso pode ser entendido como arrogância, um advogado cri-cri, um advogado que quer criar problema. Não, esse advogado é o advogado solução, é o advogado que busca o cumprimento, busca fazer com que o Ministério Público realmente exerça o papel pela qual lhe foi dado pela Constituição Federal. Então, eu entendo que a postura tem que ser de respeito e tem que ser disputa jurídica, né? Então, você estuda, o promotor estuda, o juiz estuda e, naquele momento, você faz o embate. Isso é o que é o correto. Agora, um advogado que não estuda o processo, ele vai apanhar do promotor. O promotor que também vai fazer uma audiência despreparado e o advogado estando preparado, a desproporção é gigantesca. Então, na minha opinião, o ideal é que esses três atores estudem, né, discutam juridicamente. É para isso que nós estamos aí, isso não pode desagradar ninguém, não é verdade? Eu nunca faltei ao respeito com um juiz ou com um promotor, nem com advogados, né, que sejam advogados de assistente de acusação, ou sejam mesmo advogados do nosso lado, mas nós temos que ser firmes. Né? Fantástico. É para isso que a gente exerce essa profissão e é para isso que existe um estatuto, para ser cumprido. E quando isso não pode ser cumprido, nós temos que brigar. Agora, uma curiosidade mesmo. Com essa experiência de quem já relatou muitos projetos de lei, experiência de quem tem uma bagagem prática da atuação no Ministério Público, como é que você, Demóstenes, estuda um processo? Começa lendo de trás para frente, de frente para trás, vai direto na denúncia. Como é que você... Uma curiosidade, como é que o senhor estuda o processo? Eu sempre digo para os advogados que nós trabalhamos juntos, nós temos aí mais ou menos 30 advogados, entre Goiânia e Brasília, nos 2 escritórios, mais os colaboradores. Eu gosto de fazer parceria, né? Eu sempre digo o seguinte, é melhor ter 10% de alguma coisa que 100% de zero. Então, é melhor dividir, né? Buscar experiência. Os jovens têm muitas ideias espetaculares que a gente tem que aproveitar. Mas a experiência também é necessária, porque às vezes quer-se trilhar um caminho que já foi percorrido tantas vezes antes e nunca deu certo, que é melhor evitar esse caminho. Então, eu imagino que o ideal seja uma comunhão para que um processo chegue ao fim. Eu sempre digo, começar da capa, né, a gente chamava isso, da capa até o final, né? Até a contracapa. Ler carimbo. Tinha um advogado em Goiás chamado Djalma Rezende, que era um agrarista fantástico. E muitas vezes ele ganhava a causa naquele
carimbo que vinha no verso, que o oficial descrevia o que tinha dentro da fazenda e tal, e não sei o quê, e que ninguém lia. Então, o processo ele foi feito para ser lido. Quem for ler só denúncia, ou só sentença, ou algumas decisões, vai se lascar. Pegou o processo, então, é de capa a capa, Isso, né? lendo até a nota de rodapé. Tudo. Mas essa nota de rodapé, ela é fantástica, especialmente nos tribunais superiores. Por quê? Muita gente cita, especialmente agora com inteligência artificial. Inteligência artificial, você pega uma palavrinha lá, acha alguma coisa, mas independentemente da inteligência artificial, muita gente cita, você pega ali um acórdão, né? Pega a ementa, né? E essa ementa aparentemente tem alguma coisa a ver. Aí você lê, pega na notinha de rodapé, O vai na número. ementa, vai ali e vai no caso concreto. Aparentemente se parece, mas às vezes não tem nada a ver. Então, é Fantástico. uma maneira não de desmoralizar a parte contrária, mas de desmontar uma argumentação que muitas vezes é falaciosa. Fantástico, fantástico. O senhor está com 64 anos. Inteligência artificial, como é que o senhor vê isso? O senhor que viveu viveu a capa azul, processo físico, capa a capa, agora vendo inteligência artificial e tendo tantas pessoas e muitos jovens no seu escritório. Como é que você vê a inteligência artificial no mundo jurídico? A inteligência artificial hoje, ela é uma evolução tecnológica que nós não podemos desprezar. Então, ela está incorporada nos dois escritórios, mas ela não pode ser essencial. O traço distintivo do advogado que só lida com a inteligência artificial, com aquele que tem conhecimento, né? Você ver ali umas citações diferentes, uma reflexão filosófica, uma reflexão histórica que a inteligência artificial é incapaz de fazer. Então, inteligência artificial vem, muitas vezes, você joga alguma coisa, já vi isso até em sentença, o professor Lênio Streck comenta muito sobre isso. Nós somos da mesma geração de promotor, de procurador, e, tenho muita admiração por ele. Então, muita gente que vai acaba de vez em quando saindo uma receita de bolo lá no Né? meio, né? A ministra Nancy Andrighi, que gosta muito dessas curiosidades processuais, dessas palavras diferentes, né? Fica assim, ó, Carta da Primavera. O que é isso, né? A Constituição saiu na época da primavera, então vira Carta da Primavera. Ou peça ovo. O que vem ser isso? Uma petição inicial, uma denúncia. Então, essas coisas, elas não devem existir, né? Isso aí esse tipo de inovação, o que precisa ter é uma linguagem culta, direta, né? Sem aquela firula toda. A inteligência artificial pode ajudar na organização, mas ela tem que ser checada. E se um advogado não pegar aquilo e sofisticar, né, e aparar as incorreções, pode muitas vezes dar com os burros na água, né? Fantástico. Agora eu queria te perguntar sobre um negócio seguinte. Falamos dessa parte da sua caminhada como promotor e agora entrando um pouco na vida pública, digamos assim. O senhor, então, foi PGJ por 2 vezes e depois secretário de segurança. Secretário de Segurança e secretário de Justiça ao mesmo tempo. O ex-governador Marconi Perillo de Goiás juntou as duas pastas. Eu tinha sido procurador-geral de Justiça e como eu entrei antes de 88, eu tinha direito a ter opção político-partidária, né? Então, poderia tranquilamente fazer, né, participar do Executivo, assim como muitos outros participaram, o exemplo do ministro Gilmar Mendes, né? Ou Paulo Gonet, que era procurador, Fantástico. era do Ministério Público, e foi assessor no Supremo do ministro Rezec, né? Então, podia ter essa atividade.
E, claro, segurança pública sempre foi um tema muito escorregadio, né? Então, mas eu consegui fazer um equilíbrio bom em Goiás, reduzir índice de criminalidade, criei metodologias de integração de inteligência, criei o que chamava-se de CIOP, Centro Integrado de Operações Policiais, né? E com isso a Polícia Civil atuava junto com a Polícia Militar. No início deu uma desorganização grande, porque muitas vezes um não quer trabalhar ao lado do outro, acha que é muito mais importante que o outro. Mas com o tempo essas coisas foram compreendidas, o resultado foi muito bom. E isso me tornou popular a ponto de eu me eleger senador logo em seguida. Com quantos anos o senhor se tornou senador? Eu, 2020, 2002, com 41 anos de idade. Cara, que legal. E entrando nessa experiência como senador, o que que isso te trouxe, assim, de bagagem? Você fala, André, tem algumas lições, algumas coisas que eu vivenciei ali que eu replico no escritório até hoje, que eu falo, pessoal, sabe, que viraram grandes mantras, assim, de vida que eu sempre replico para meus sócios, replico para amigos, família. Tem alguma coisa, assim, que essa vida política te deu? A Muitos anos, né? a habilidade, eu adquiri muitas vezes apanhando, né? Mas o advogado, ele não vai ganhar na força. Quem acha que vai ganhar gritando, sendo deselegante, fazendo chicanas, peticionando cada minuto, isso aí eu vou peticionar. Isso não vai resolver, vai irritar o magistrado, o Ministério Público vai apontar, tá vendo? Essa pessoa aí é chicaneira. Então, o fato de ter, por exemplo, dentro do Senado, ter sido presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ter sido o maior relator da história do Senado, eu relatei mais de 2.000 requerimentos, projetos de lei, proposta de emenda à Constituição, e 189 delas viraram leis. Quer dizer, Leis então, importantes aí pro pessoal ter uma noção. guarda compartilhada, alienação parental, Ficha limpa. ficha limpa, medidas cautelares diversas da prisão, que era só prende e solta, não é? Isso foi muito importante. O tribunal do júri, né? O novo rito do tribunal do júri, algumas leis que o Supremo precisava, né? Ação interventiva, né? Então, posso dizer que atuei basicamente na prorrogação de Bolsa Família. Naquela época eu entendia que era importante, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a criação da Defensoria Pública da União e a relatoria da lei que o protege, né, da sua lei orgânica. Então, assim, foram leis realmente importantes, né, para o direito e para a população de um modo geral. Se foram boas ou ruins, só a história vai avaliar, né? Agora uma pergunta, ter participado, dessa construção, o senhor sente que dá um repertório diferente, uma visão diferente? Sem dúvida. Eu acho, inclusive, o seguinte: promotor e juiz hoje, delegado também, deviam ter como matéria obrigatória economia e administração pública. Erram muito. Ações civis públicas são propostas sem o mínimo de embasamento, destrói uma pessoa, bloqueia bens. A nova lei minimizou muito essa situação, mas a velha ainda é aplicada, né? Em determinados casos. Então, eu diria que isso é bom. Você pega a experiência da reforma do judiciário, né? Uma experiência muito grande. O relator foi o ministro José Jorge, mas eu
o auxiliei muito, eu auxiliei os colegas, né? Por exemplo, a criação do CNJ e do CNMP. O CNJ era chamado de controle externo do judiciário. Era acima do Supremo Tribunal Federal. Imagina, nós iríamos criar um outro Supremo, não é? E a composição era o seguinte, além de tudo que está aí, tinha jornalista, tinha padre, tinha tudo, né? Tinha religioso de um modo geral. Então, assim, se não funciona o Conselho Nacional de Justiça, não estou dizendo que não funciona, mas imagine se tivesse essa balbúrdia toda e o Supremo subordinado a um Conselho Nacional de Justiça com essa composição. É porque é o seguinte, o PT, o governo Lula, entrou muito empolgado com as bandeiras antigas. E uma dessas bandeiras era controlar o judiciário, coisa que não funciona. O judiciário tem que ser independente. E mesmo o Conselho Nacional de Justiça, naquela época o senador Jobim, o ministro Gilmar, né? E alguns outros que não eram ministros ainda, mas que tiveram um papel relevante, como o ministro Paulo Sérgio Domingues, que era presidente da JUF, se não me engano, e o ministro Flávio Dino, que na época também, eu acho que ele era ministro auxiliar do gabinete Nelson Jobim. Então a gente fazia ali uma reflexão para que as coisas não degringolassem. O judiciário não pode ser controlado. Muita gente indica o ministro do Supremo e acha que o ministro do Supremo vai resolver a vida dele e tal. O ministro do Supremo não pode ser fiel a ninguém, a não ser a Constituição, as leis e ao Brasil, né? E então não existe. Eu vejo muita gente dizendo, né? Esse aí é ministro do Bolsonaro, esse aí é ministro do Lula, esse aí é ministro da Dilma, esse é ministro do Temer. Isso não existe, né? O ministro do Supremo é ministro do Brasil. E eu lembro o seguinte, os ministros do Supremo queriam, e nós também, da base do Senado, nós queríamos que a competência criminal do Supremo fosse para o STJ, né? E o Supremo ficaria com os presidentes de poderes e os 11 ministros. Por quê? Porque também não dá para um ministro do Supremo ser julgado pelo STJ, né? Sim. Mas adivinha quem é que não quis? Os poderosos da época, os senadores maiores, os deputados maiores, né? Nós estávamos ingressando. Quer dizer, não, mas eu sou amigo de fulano de tal. Não, se eu tiver algum problema, vai ter gente lá que vai me socorrer. E aí vieram os problemas posteriores e todo mundo viu que o Supremo não acode ninguém. O Supremo aplica a lei. Fantástico. O senhor agora está atuando num caso de muita repercussão no Supremo, né? Tivemos até audiências recentes, que é o caso do 8 de janeiro. Sobre esse caso especificamente, sobre a condução, um caso polêmico, o ministro Alexandre tem conduzido com uma firmeza muito grande, abraçando algumas críticas, tem algumas situações desse caso que têm sido repercutidas com muita intensidade. Dessa atuação, o que o senhor pode compartilhar com a gente aí? Olha, o ministro Alexandre de Moraes pode-se fazer toda a crítica a ele, mas não pode-se dizer que ele não é competente, não se pode dizer que ele não é trabalhador, não se pode dizer que ele não estudou o processo, ele está bem arraigado nisso. Então, quem for meia boca com o ministro Alexandre de Moraes vai tomar um porrete, né? Então, essas matérias que alegaram e tal, o Supremo já decidiu. Então, muita gente fala, não vai entrar aí com pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Eu falei, não, o Supremo já decidiu isso. Então, ficam repetindo essas coisas aí que não têm influência nenhuma. Eu faço a defesa baseada no direito. Baseado no direito, o ministro, o almirante Garnier, tem como ser condenado. Ele é que é meu cliente nesse processo principal, além de outros, né? Mas, além de outros réus, mas em outras situações muito menos complicadas, digamos assim. E eu não vejo como o almirante ser condenado nesse caso.
Agora uma coisa, assim, extraindo de casos de repercussão, o que o senhor pode dizer para nós sobre para um advogado que está aqui, às vezes cai o primeiro caso de repercussão no colo dele, é procurado por uma situação, cuidados que o advogado tem que ter lidando com um processo, um caso difícil, um caso que tem mídia, às vezes um caso num Supremo Tribunal Federal da vida. O que o senhor pode trazer de caso, de lição para a gente? Olha, eu acho que, embora o caso seja de repercussão, embora o caso esteja lá no Supremo, no STJ, o advogado tem que sempre que se comportar do mesmo jeito. Ou seja, ele tem que estudar o processo, tem que conhecer o processo, e ele tem que conhecer o direito. Se o advogado pega um processo penal e não sabe processo penal, ele está faltando com a lealdade ao cliente. Ele tem que estudar esse processo devidamente. E segundo, ponderação. Não adianta querer aparecer. A gente aparece naturalmente, certo? Dentro daquela atuação, quem vê que a questão ela é realmente importante, as contradições que aparecem, tudo isso vai ser absolutamente elevado. Então, o advogado que esteja ali dentro daquela importância, ok. Agora, quem quer aparecer pelo inusitado vai ficar ridicularizado, não é? Então, eu acho que tem que ter serenidade, estudo, conhecimento, coragem. Não é? Porque não é fácil enfrentar um ministro do Supremo, um ministro do STJ, não é? Um juiz do TRF1. Quer dizer, são as maiores figuras do Brasil, da área do mundo jurídico, né? Então, a pessoa tem que estar preparada. Porque se escorregar, infelizmente, o outro lado vai apontar o escorregão e isso vai contribuir para que o seu cliente possa perder a causa. Fantástico. Agora entrando um pouco na advocacia, Demóstenes, como é que foram os primeiros clientes, assim? O senhor abriu o seu escritório, foi algum amigo da classe política, como é que foram os primeiros clientes chegando? Foram indicações? Souberam que o senhor estava advogando? Como é que foi esse negócio? Minha mulher já tinha o escritório, né? E quando eu entrei, realmente aconteceu isso. Por exemplo, hoje eu sou advogado da esquerda, do centro e da direita. Não é verdade? Então, todo mundo quer de mim uma prestação jurídica, né? Não quer mais um serviço político. A política serve para uma série de coisas, inclusive para habilidade de tratar com o outro lado, né? Poder pedir uma audiência e ser recebido com consideração. Isso tudo é importante, mas sem o saber, ninguém vai fazer nada. Então, eu sempre tive esse conceito. As pessoas entendiam e entendem que eu sou um estudioso, e realmente sou, né? E que eu vou fazer o máximo pelas pessoas. Para você ter uma ideia, eu advogo ou pro bono, ou com um prolabore irrisório, para mais ou menos 25% das causas que eu tenho. 25%? Porque eu fui político, então eu sou amigo de delegado. Delegado não tem dinheiro para pagar honorários. Juiz não tem dinheiro para pagar honorário. Promotor não tem dinheiro para pagar honorário. Almirante não tem dinheiro para pagar honorário. Se tiver, é estranho, né? Porque Sim. vive de um salário ali, né? Agora você imagina, o Almirante Garnier, ele cuida da mãe que tem Alzheimer. A mãe tem 92 anos de idade, né? Ele alugou uma casa na Penha, no Rio, vive lá com a mãe, pratica esporte numa academia ali da Penha. Veja só, um homem depois de quantos anos de vida, né? Está numa situação, não vou dizer uma situação dessa, que tem um salário bom, mas se ele fosse um despudorado, teria 10 milhões de reais para pagar qualquer advogado que ele quisesse. Verdade, verdade. E uma pergunta pro senhor, como é que é a rotina de trabalho, de estudo, Olha, sua hoje? Trabalha muito?
Olha, minha mulher até diz, e os meus advogados, vou chamar assim, meus sócios, associados, que é impossível, né, acompanhar esse ritmo, porque eu me acostumei com ele, né? Então, Como é que assim, conta pra mim, eu como é que é um pouco eu desse ritmo aí? eu durmo muito pouco, porque é uma coisa que não me afeta. Antigamente eu pensava que eu tinha insônia. Não, tem pessoas que podem dormir pouco como eu durmo, em torno de 5 horas ou menos por dia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar deitado na cama. Então, eu levanto, pego um livro, gosto muito de literatura, gosto muito de direito, vou estudar, gosto muito de música, né? Eh, gosto de, sim, arte em geral, eu gosto muito. E gosto, sempre gostei. Eu vivia dentro de uma biblioteca. Quando eu era menino, no bairro onde eu morava, na Fama, em Goiânia, tinha uma biblioteca do Senai chamado Ítalo Bolonha. Eu era lá menino, frequentador. E tinha uma senhora que tomava conta, já velhinha, Dona Maria, né? Ela era apaixonada por mim, porque assim, ela chegava e já trazia as novidades, os livros, aquela coisa. Então, aquilo para mim era maravilhoso. E até hoje é maravilhoso. Muita gente, eu escrevo uma coluna semanal no Poder 360, né, sobre tudo, né? O Fernando Rodrigues me deu liberdade para falar sobre o que eu quiser. Claro, desde que não ofenda as pessoas, e não é, às vezes a crítica é ácida, mas não é ofensiva. E então em geral, eu reservo o domingo, né, cedo para fazer essa coisa. Às vezes aparece um tema tão importante que, como sai nas quartas, na terça eu mudo a coisa e tudo mais. E eu tenho, sim. Muita gente pergunta, pô, mas aqueles números e tal. Não, eu tenho gente que pesquisa para mim. Ó, eu quero pesquisar, por exemplo, sobre crime organizado. O que é que o crime organizado está lucrando nesse momento? Então a Ok. gente vai lá, gente, ó, 5% é cocaína. Mas o resto é o que? Ah, tráfico de armas? Ah, é muito pouco. O que está lucrando o crime organizado hoje? Com produtos lícitos, né? Então, com televisão, com isso, obriga a pessoa a comprar lícito, entre aspas, né? Então, se o sujeito vai numa loja lá, acha que aquele produto é lícito, então é isso, né? Com venda de internet, gato, venda disso, daquilo, já não é mais aquela criminalidade tradicional. Então, para isso eu estudo, né? Para isso Fantástico. tem gente lá pesquisando. Pesquisa aí para ver. Saiu uma notícia, por exemplo, né? Ah, no Poder 360 dizendo isso. Vamos checar? Vamos ver? E tal. E aí as coisas chegam estatisticamente mastigadas, né? Eu tenho trabalho só de escrever. Fantástico. Fantástico. E uma pergunta: literatura que um advogado, um bom advogado, tem que ler. Um livro, você fala, o cara que, o advogado que não leu esse, o advogado ou a advogada que não leu esse livro aqui, olha, tá faltando alguma coisa na vida dele. Ó, na minha opinião, Servidão Humana, do William Somerset Maugham. É uma história mais ou menos autobiográfica. Ele era gago, né? Mas ele transforma essa gagueira numa pessoa manca, que sofre uma série de discriminações em relação a isso. E o ambiente psicológico é muito importante. Shakespeare tem até o advogado que entrou agora na Academia Brasileira de Letras, escreve bem pra caramba, usa esses clássicos da literatura para fazer tudo isso. A literatura portuguesa e a brasileira, Machado, assim, parece até um jargão, né? Machado é imbatível. A gente vai, pega esses contos do Machado, vamos nem
nos romances, né? Os romances são fabulosos. Pega os contos dele, né? Pai contra Mãe, a Igreja do Diabo. São coisas importantíssimas. A maneira de escrever, tanto é que está sendo descoberta agora no mundo todo. Essa de Queiroz. Que coisa fantástica. Balzac, né? Pega toda, né, a comédia humana, né? Todos aqueles livros. Eu até comprei uma coleção. Eu li isso quando era adolescente, mas agora achei. E no direito, querendo ou não, todo mundo aí é bom, mas bom mesmo é Nelson Hungria, né? Bom mesmo é Bento de Faria, né? 2 ex-ministros do Supremo, né? Eduardo Spínola. Então tem gente aí, Fantástico. Aliomar Balieiro, né? Tem muita gente boa no Brasil, poesia, Altran Dourado, também é contista, né? Ferreira Goulart, né? Oswald de Andrade, que também tem uma série de outras coisas. Então, tem que ler, gostar e aprender, né? Agora, o centenário do Dalton Trevisan, que é um contista maravilhoso. Chekhov, que inspirou né, o Dalton Trevisan. Então, é isso, né? Fantástico. Outro dia, até escrevi um artigo. O Gabriel Garcia Marques fez uma novelinha, um continho, né? Sobre um ex-presidente latino-americano do Caribe, né? Em que ele está em Genebra, numa situação difícil, e tem uma pessoa que o acompanha, querendo mais ter vantagens, né? Achando que ele era rico, e ele, na verdade, ele estava numa situação difícil, essa coisa toda. Então, eu fiz uma alegoria com a realidade brasileira, né? Com um presidente imaginário, né? Mas as pessoas bem sabem quem é, assim como a gente acaba sabendo quem é também o do Gabriel Garcia Marques. Então é importante isso, né? Essas colunas. Muito legal. Eu gosto muito do Irapuã Costa Júnior, que é ex-governador de Goiás, um homem cultíssimo, né? Escreve uma coluna no jornal de Goiás chamado Jornal Opção. É importante ler, né? Isso, eu gosto Fantástico. dessas pessoas, né? E muitas outras. Demóstenes, e uma questão, você comentava comigo, a gente conversava há pouco, que em alguns, você ainda faz parte, que você faz parte ativamente do dia a dia do escritório, e uma coisa que você comentou comigo mais cedo é que você revisa as peças. Sim. E eu queria te escutar sobre o seguinte, que tipo de ajuste na peça é um ajuste recorrente, assim, que você tá sempre batendo na tecla com a equipe, com os sócios, com o pessoal como um todo? Olha, primeiro, é preciso ter uma coerência jurídica, né? Pode viajar numa peça, pode até ter uma licença de alguma coisa. Segundo, palavras repetidas. É muito triste para quem lê, para quem gosta de ler. A pessoa põe num parágrafo lá 4, 5 palavras repetidas. Faz isso, faz aquilo e tal. Não gosto. Eu acho que isso aí é um estilo que aborrece quem lê. Outra coisa, clareza. A pessoa que está lendo tem que saber o que você quer escrever. O que você escreveu, melhor dizendo. Quem está lendo, mas o que quer esse advogado? O que quer esse promotor? Fica ali na firula. Por isso que eu digo, por exemplo, é uma crítica recorrente que eu faço ao Ministério Público hoje. O Ministério Público abandonou aquela tradição das denúncias enxutas, objetivas, né? E as denúncias passaram a ser quase que uma peça de mestrado, cansativa, incongruente, e é fácil você desmoralizar a denúncia. Como dizia um velho professor meu, olha, a denúncia você põe tudo
enxuto. Por quê? Porque a denúncia que embasa a acusação. O que está fora da denúncia não existe. Não adianta você depois querer consertar, né? Você só pode consertar aditando a denúncia para incluir pessoas ou para incluir fatos que não estavam já apurados no inquérito policial. Então, outro dia, um juiz substituto em Goiás indeferiu uma inicial do Ministério Público Federal, porque tinha até índice a denúncia. A denúncia vinha com índice disso, daquilo, página tal, não sei o quê. Uma denúncia de mais de 200 páginas. Então, isso desculpa, é ridículo, né? Não dá. Isso também acontece no Ministério Público Estadual, está acontecendo. Então, as pessoas perderam a noção, né? Querem mostrar erudição quando mostram, no máximo, uma ignorância laudativa ou laudatória, melhor dizendo. A ignorância laudatória, né? E para advocacia é a mesma coisa. É a mesma coisa, não adianta querer fazer peça longa, é igual a TV também, né? Tornou o Supremo cansativo, porque os ministros sempre fizeram peças longas, mas resumiam. Hoje todo mundo quer ler aquela peça enorme, né? E, no fim, ninguém sabe o que foi dito, ninguém sabe o que aconteceu, né? Então, a amostra de erudição, ela pode ser concisa. Fantástico. Precisa ser aquela coisa cansativa. Fantástico. Agora, uma outra coisa. O senhor já tinha um escritório em Goiânia, como comentado, e depois montou uma base aqui em Brasília, adiante. E eu queria escutá-lo o porquê disso, já que Brasília e Goiânia são cidades relativamente próximas, né? Sim, mas eu acho que Brasília é a cidade mais importante do direito no país, né? Por quê? Nós temos, na minha opinião, o tribunal mais importante do país pela sua extensão, pela complexidade das causas e por dar a palavra final na matéria de fato, que é o TRF1, certo? Depois, nós temos o tribunal que julga os dissídios, as incoerências, o direito, né? Desde que não trate de matéria de fato, que é o STJ. E temos o Supremo, que julga as matérias constitucionais. Então, mas muita gente também não tem essa condição de vir para Brasília. Então, além de ter as causas próprias, nós também nos transformamos em referência, por vontade dos colegas advogados do Brasil inteiro, já que eles não podem ter um escritório aqui ou não podem deixar um advogado por conta o tempo inteiro, então nós também representamos vários escritórios no Brasil que nos procuram para contribuir com a causa que já se encontram num desses 3 tribunais. Fantástico. E agora uma questão final, que é uma curiosidade. Demóstenes, eu sei que o senhor advoga para muitas autoridades e pessoas que têm um conhecimento profundo da vida, experiência de vida, muitas vezes experiência jurídica. Como é que lida com esse tipo de cliente? O advogado que está nos acompanhando aqui, especialmente o jovem, que às vezes nunca advogou para um promotor, para um magistrado, para um senador, para um deputado, uma pessoa que tem uma experiência de vida, ou às vezes tem uma bagagem jurídica. Qual que é a peculiaridade de advogar para um cliente como este? Muitas vezes, essas pessoas chegam ao escritório desesperados. Por quê? Porque não estão acostumados com isso. Imagina um juiz sendo processado, ou um promotor sendo processado, ainda que administrativamente, não é verdade? Então, para ele, aquilo é o mundo caindo em cima dele, não é? Então, aí é que eu acho que tem essa questão um pouco de psicologia, né, para o advogado, acalmar, contextualizar, dizer que é aquilo mesmo, que isso vai passar, né, e o tempo vai curar essa situação, né, o direito vai vir, porque aparentemente ele é muito bom, né? Então, e nós não iludimos ninguém também. Esse negócio de mentir, que vai resolver,
Tem gente que vende que é amigo do juiz tal e não sei o quê. Juiz não é amigo de ninguém, certo? Aquela pessoa lá pode ser sua amiga, mas na hora que ele for juiz, ele não é amigo de ninguém, não. Por quê? Porque se ele for amigo, ele está colocando em risco a carreira dele. Não é verdade? Fantástico. Então, você tem que ter, você pode ter o relacionamento, o juiz pode te receber, mas é só isso. Não tem essa coisa, eu vou ganhar porque o juiz é meu amigo, esse juiz é não sei o quê. Veja essas pessoas que vendem juiz aí. Tem muitos na cadeia, né? Verdade. Concorda? Então, por quê? Porque a pessoa extrapola, né? E eu sempre digo o seguinte: advogado não pode brigar com o outro para pegar causa, para fazer isso, porque tem causa para todo mundo. O Brasil é gigante, né? Não tem advogado que vai deixar de trabalhar. Tem oportunidades para todo mundo. E a pessoa tem que ter paciência, né? Se ela é brilhante, ainda que esteja agora com causas que possam ser consideradas pequenas, o momento dela vai chegar e ela vai se transformar numa gigante, se transformar em alguém que vai ser admirado pelo país todo. Fantástico. Demóstenes, para encerrar, eu queria te perguntar o seguinte. Nós, mais uma vez, essa situação envolvendo casos grandes, nós tivemos esses episódios agora e as audiências foram muito longas, né? E eu queria te escutar sobre uma última questão, que é um desafio de muitos colegas, que é o seguinte: como é que você, Demóstenes, se prepara para uma audiência? Como é que você, Demóstenes, prepara o seu cliente, o psicológico, para uma audiência às vezes pesada, que vai durar muitos dias? Eu acho que essa é uma lição importante para os advogados que às vezes não passaram por isso, não tiveram experiência nesse sentido. Você tem que imaginar o que vai acontecer. Isso aí é importante, você saber a história do magistrado que você está lidando, a tendência dele, o que é que você tem que imaginar, o que é que ele está imaginando. E, é claro, você não pode, até porque fica ridículo se você preparar uma coisa diabólica, né? Algo que não se coaduna com a realidade. Você tem que estar dentro do direito. Você tem que dizer a verdade, né? A verdade sua, do seu cliente, muitas vezes pode não ser a verdade que o juiz espera, que o membro do Ministério Público espera, ou que a mídia espera, mas ela é a verdade, né? E agora, essa verdade tem que ser exposta com coerência, com lealdade, sem fraude, né? Isso é difícil. Você pega uma delação como a do Mauro Cid, 10 versões, 9 até a última audiência, mais uma, 10, e possivelmente vai ter outra, né? Porque ele vai ser chamado para depor sobre essa perda de confidencialidade da delação provocada por ele mesmo, né? Ou as mentiras sucessivas que ele conta, né? Então você tem que estar preparado para isso, né? Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Encerrada essa fase agora de oitiva, né, de testemunhas, de depoimento dos réus, já foram deferidas algumas medidas, não é? E em seguida vem as alegações finais do Ministério Público. Em seguida, depois disso, as alegações no tempo comum de 15 dias para todos os réus. E aí vem o julgamento, onde vem também as alegações orais, de 1 hora para cada um, para o Ministério Público e para nós. Cada réu tem 1 hora. Então, veja que vai demorar mesmo, não é? Muito. E depois disso, a sentença, né, que pode ser proferida na hora, mas eu acho que ninguém, depois de uma sustentação daquela quantidade de réus do Ministério Público, vai ter condição de dar uma sentença imediatamente, quer dizer, vai marcar uma data para ler essa sentença. E, a partir daí, ainda há muita coisa a ser feita, dependendo do resultado.
Demóstenes, você comentava comigo aqui também, falou, André, eu sou um caçador de talentos, eu adoro um talento. E eu queria que você deixasse um recado aqui para os jovens advogados, para os talentos que estão nos escutando aqui, um recado para a advocacia. Olha, em todo lugar que eu passei, no Ministério Público, na Secretaria de Segurança Pública, no, na Secretaria de Justiça, sempre escolhi pessoas que acabaram se destacando depois, não é? Então, eu digo isso com verdade. O advogado novo, que ainda não tem expressão, ou pelo menos não tem uma expressão popular, né? Ele deve ter paciência, mas ele pode ter certeza que esse talento um dia vai explodir e vai explodir em benefício dele, né? Então, não vá para o lado da chicana, não vá para o lado da questão fácil, de querer aparecer de toda forma. Isso naturalmente vai chegar. A advocacia, eu digo o seguinte, ela é, dentro da carreira jurídica, ela é a mais espetacular de todas. Por quê? O juiz e o promotor, eles são bitolados na lei, naquela doutrina, eles não podem inventar muito. O advogado pode. O advogado pode criar. Ele não pode viajar, né? Mas que o advogado pode trazer uma causa nova, ele pode ir adiante, não é? Ele pode fazer isso muito bem. E pode o seguinte, um advogado pode ser também, se preparar para ser professor, né? Pode fazer esses cursos todos, pode interagir com muitos outros. Por quê? Porque a advocacia exige isso. Muitas vezes o juiz, pela condição da profissão e também o membro do Ministério Público, né? Eles ficam ali restritos. E como o Ministério Público não abraçou que ele, na realidade, é o defensor da ordem jurídica, ele ainda atua majoritariamente, quase maciçamente, como órgão acusador, então, nisso, o advogado hoje nada de braçada, né? O dia que o Ministério Público resolver, se ainda existir isso na Constituição, né, atuar como defensor da ordem jurídica, aí sim, talvez a advocacia comece a encontrar um adversário à altura. Mas, por enquanto, essa parte incumbe ao advogado. Senhoras e senhores, Demóstenes Torres, papo extraordinário. Para você que está nos acompanhando aí, manda esse negócio adiante, bota no grupo do escritório. Isso é uma coisa que é importante, turma, que vocês tenham a oportunidade de beber de uma fonte, de colher um conhecimento, de absorver um conhecimento de décadas de caminhada, em múltiplas facetas e ambientes. Isso é uma coisa que a internet nos propicia hoje. O Demóstenes lá atrás, para absorver um conhecimento como esse aqui, meu Deus do céu, é outra realidade, é outro mundo. Tinha que se recorrer aos livros. Você, às vezes, consegue pegar quase que um atalho. Pegar quase que um atalho na sua trajetória, absorvendo o conhecimento, errando menos porque absorveu as lições desse grande cara aqui, dessa grande pessoa, que é o Demóstenes. Demóstenes, prazer grande te receber aqui. Uma honra para nós, para nossa audiência. Honra minha, André. Quando você precisar, quiser ter a paciência de me convidar de novo, tiver, é uma maior honra em poder falar com você. Prazer gigante. Valeu, turma. Até a abraço pra próxima. todos. Valeu, valeu.